Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto que ainda gera muitas dúvidas: o estudo à distância. Muita gente tem aquela ideia de que estudar online não funciona, que é difícil se concentrar, que não tem a mesma qualidade de ensino presencial. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que você realmente não consegue aprender assim? Se você já tentou estudar online e sentiu que não conseguiu acompanhar, ou se tem medo de começar porque acha que não vai funcionar para você, fica comigo até o final. Eu vou te mostrar que o ensino à distância não só funciona, como também pode ser mais produtivo e eficiente do que o modelo tradicional, desde que você saiba aproveitar. E no final eu vou compartilhar um pouco da minha história e experiência do que é estudar e trabalhar online, para te mostrar que sim, é possível e pode ser incrível. Mas vamos lá, o que é o estudo à distância? Estudar à distância significa aprender sem precisar estar fisicamente em uma sala de aula. Ou seja, você tem acesso ao conteúdo de qualquer lugar e pode organizar sua rotina de estudos do jeito que faz mais sentido para você. Hoje, existem vários formatos de ensino à distância: cursos online gravados, aulas ao vivo, mentorias, conteúdos interativos. Você pode aprender por vídeos, textos, podcasts, materiais para download e até fóruns de discussão com professores e outros alunos. Então, existe uma gama de possibilidades que você pode ter aí para poder atingir seu objetivo. Mas atenção, estudar à distância não significa estudar sozinho, né? Os bons cursos oferecem suporte, professores disponíveis para tirar dúvida, comunidades onde os alunos trocam experiência e um passo a passo bem estruturado para garantir que você realmente aprenda. Na verdade, a grande diferença entre o ensino presencial e o ensino online não é a qualidade, de forma alguma, mas a forma como você participa do processo de aprendizado. E isso nos leva ao próximo ponto: como estudar para realmente aprender. Por quê? O estudo à distância ele também te dá uma autonomia muito grande, né? Desde que a gente é bem pequenininho, quando a gente entra na escola, se a gente parar para perceber, a gente só aprende a estudar, só aprende a aprender alguma coisa, né, com supervisão. Então a gente fica o tempo todo, de uma certa forma, só na cabeça que a gente só pode aprender se tem alguém ali supervisionando a gente 24 horas, ou pelo menos supervisionando a gente no período de estudo que a gente vai fazer, seja 1 hora, seja 15 minutos, seja, né, o tempo de escola normalmente. Então, o estudo à distância, além disso tudo, ele ainda te dá uma perspectiva muito de autocontrole, autoconhecimento. Você começa a entender o que você aprende, como você aprende, o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você, e vai adaptando isso à sua realidade. Mas isso aí, a gente já vai chegar nesse assunto. Tá, mas aí você me pergunta, como fazer para estudar e aprender à distância? Agora você já sabe que o ensino à distância é um modelo válido, né? Mas como fazer para aprender de verdade, não só assistir às aulas e esquecer depois? Lembra que eu falei que lá atrás a gente aprende muito com supervisão? Ou seja, se ninguém estiver olhando a gente fazer o exercício, a gente não faz? Então, como é que a gente faz para poder não deixar essa ideia do passado tomar conta da gente? Confiança no processo e em si mesmo é o primeiro passo. A primeira coisa que você precisa para aprender à distância é confiança. Confiança no processo e confiança em si mesmo. Muita gente começa um curso online achando que não vai dar certo, né? E aí, adivinha, realmente não dá, né? Se você seguir o método correto, né? Seguir o método que você se dispôs a seguir para fazer, estudar com consistência e aplicar o que aprende, você vai sim desenvolver habilidades e aprender qualquer coisa. Então, assim, o estudo à distância ele mostra que você precisa confiar no processo, ou seja, se você se dispôs a estudar daquela certa forma, você precisa confiar que você não vai aprender, tá bom, eu li uma aula, eu vou aprender tudo sobre isso nessa uma aula. Né? Você precisa entender que você vai precisar revisar aquilo ali, se é bom para você anotar, você vai precisar anotar, né? E confiança em si mesmo, né? Não é porque você não entendi o que está escrito aqui nessa aula, acabou, estudar à distância é muito ruim, estudar online é muito ruim. Não, né? Você acaba se transformando um pouquinho em pesquisador também, né? Poxa, eu não entendi o que essa professora aqui falou, eu vou perguntar a um colega, eu vou perguntar ao próprio professor, eu vou caçar no Google, vou caçar no GPT, né? Confiança de que, de alguma forma, aquilo ali, você vai sair do outro lado com aquilo ali, né? Mas tudo bem, vamos para o tópico 2. Tenha o material certo para você. Cada pessoa aprende de um jeito.
por mais que a gente entenda que, né, às vezes a gente tem 20 alunos dentro de uma sala de aula, já dei aula presencial e minha mentalidade sempre foi a mesma. Eu tenho 20 alunos dentro de sala de aula, eu preciso dar 20 aulas diferentes, né? Alguns, claro, a gente vai encaixar assim, né, porque alguns têm similaridade, mas de uma certa forma você dá 20 aulas diferentes, porque nenhum aluno, ele é um robozinho que você vai abrir a cabeça e colocar o conteúdo ali dentro. Então, cada pessoa aprende de um jeito e isso precisa ser respeitado, né? Algumas pessoas vão precisar anotar tudo à mão, outras vão preferir fazer resumos no computador, algumas vão gostar de assistir os vídeos, né, e conversar com as outras pessoas para poder passar aquele conhecimento e absorver melhor. Outras absorvem melhor lendo textos e depois conversando também, ou só lendo texto, ou lendo texto rabiscando, fazendo uma anotação. O importante é identificar o que funciona melhor para você e usar esse método para esse método, né, para reforçar o aprendizado, né? Se você é do tipo que gosta de anotar, tem um caderninho, um app de notas, né, para facilitar a sua vida, né? Se você prefere ouvir, gravar áudios, né, como principais pontos da aula, faz isso. O segredo está na adaptação, né? Então, assim, poxa, mas aí eu não vou ter ninguém para poder falar o que eu aprendi. Grava um áudio, né? Ou fala com o seu cachorro. Tenha um negocinho de planta e conta para a planta o que você aprendeu, né? Isso não sou eu que tô te dizendo, não. Isso aqui é quando eu estava fazendo um curso de extensão que tem de Harvard, né, que tem gratuito de codificação. Eles tinham, o professor da faculdade, ele tinha o método do patinho, né, onde você, na hora que você está codificando, é você e o computador e mais ninguém. Então você tem que aprender a lidar com isso, que sua mente funcionar, né? Então ele falava para a gente pegar o patinho e conversar com o patinho por que estava dando problema no código e como é que a gente ia resolver isso, né? Então, assim, você precisa encontrar seu jeito. Uma vez que você encontra, isso não vai ser útil só para o seu estudo à distância, mas para a sua resolução de problemas da vida de forma geral. Nada do que você aprende para um lugar vai ser usado só naquele lugar, né? Você vai conseguir replicar isso para mais momentos e mais áreas da sua vida. Então, é muito interessante como isso influencia, né? Então, tem o material certo para você. Se você precisa de um caderno físico com caneta, tem um caderno físico com caneta. Se você precisa de 30 canetas coloridas diferentes para você marcar o que você quer, tenha isso, né? Faz o que for melhor para adaptação. Eu gosto de estudar, mas eu gosto de estudar 15 minutos e parar 15 minutos. Beleza, Pomodoro, seja feliz assim. O importante é você testar vários métodos e ver qual deles que combina mais com você e que tem mais rendimento, né? 3, crie uma rotina e tenha disciplina. Lembra, a gente precisa aprender a trabalhar na vida sem ter uma supervisão. Nós somos pessoas, seres humanos, né, que precisamos ter controle da nossa vida e aprender a ter uma rotina e aprender a ter uma disciplina o mais cedo possível. Então, aqui está o grande diferencial de quem realmente aprende online, né? A consistência. E tudo na vida. Você vai fazer um esporte, você vai trabalhar, você vai fazer qualquer coisa. A consistência é a chave, né? Online, ainda mais, a consistência é a chave. Não adianta assistir uma aula hoje e só voltar para estudar daqui a um mês, né? Tudo bem que às vezes as pessoas precisam de um dia para poder parar. Não, assisti 3 aulas hoje, vou parar amanhã e depois eu assisto mais aulas. Mas agora, se assistir uma e só voltar para assistir daqui a um mês, é um pouquinho distante demais. Você já perdeu o fio da meada, né? E você já perdeu o ritmo, né? Mesmo que seja pouco tempo por dia, a regularidade é o que transforma a informação em aprendizado. Então, cara, hoje meu dia está extremamente corrido, eu não consigo assistir uma aula inteira, eu não vou conseguir assistir uma aula de 1 hora. Legal, assiste 5 minutos daquela aula. Só para você criar a rotina, para você ter a disciplina que por 5 minutos você se dedicou. Mas 5 minutos não deu para ver nada. Beleza, não tem problema, mas você já criou a rotina, você já criou a disciplina, né? Então você já sabe que todo dia, nem que seu dia esteja extremamente atarefado, 5 minutinhos você parou para dar uma olhada ali, ou 15 minutinhos, né? Depois você revisa. Depois, se você vê só uma vez uma coisa, você nunca vai aprender, você tem que revisar. Então, pelo menos aqueles 15 minutos você pode dar o check na sua checklist de que você viu, né? Então, se você pode estudar 1 hora por dia, ótimo. Se você consegue 15 minutos, tudo bem também. O importante é manter o ritmo e a consistência, né, e a disciplina. E outra coisa, escolha um ambiente bom e adequado para estudar.
Não precisa ser um escritório perfeito, não precisa ser o local mais silencioso do mundo, não precisa que eu esteja de terno, eu esteja com a minha cadeira que é assim, é assado. Não. Mas tenta evitar distrações para conseguir focar melhor. Então, cara, olha só, eu me sinto super confortável estudando na minha cama, porque eu chego do trabalho cansada, a única coisa que eu consigo fazer é deitar na minha cama e assistir um pouquinho da aula. Beleza. Assiste a primeira vez ali a aula, depois, quando você estiver um pouco mais descansado, você assiste de novo, toma uma anotação, tenta lembrar do que foi feito, mas se permita também entender o que te dá mais foco, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente, cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então, se permita também entender o que te torna mais focado naquele ensino. Não, mas se você ficar parado e falar assim, não, mas eu só vou aprender se eu tiver uma mesa de escritório com uma cadeira de R$1.000, com um caderno do Stitch, porque se não for assim, eu não vou aprender. Você já perdeu o foco, o propósito já não está mais no aprender, o propósito está nas coisas que você tem, né? Então, assim, ambiente adequado, ambiente que te mantém focar. Vai ter dia que você não vai conseguir focar? Vai. Principalmente nos primeiros dias, né? Vai ser muito engraçado, mas nos primeiros dias é muito claro que isso acontece, né? Você senta para estudar e o cachorro late. Aí você senta para estudar, o telefone toca. Aí você senta para estudar, o WhatsApp bipa. Aí tua mãe chama. Aí o outro acontece. Legal, isso vai ter dia que vai ser caótico, assim. Com certeza vai ter dia que vai ser caótico. Mas legal, resiste a ele. Vai o quanto. Poxa, o pessoal me chamou o tempo todo hoje, mas eu consegui estudar 15 minutos. Beleza, amanhã eu tento mais. Né? O importante é não desistir. 4 itens. Interaja e coloque em prática. O erro de muita gente ao estudar online é que pensa que é apenas consumir o conteúdo sem interagir com ele. Então é aquela coisa de eu vou abrir a cabeça, jogar tudo ali dentro e o trabalho é só do professor. Nem presencialmente o trabalho é só do professor. Tudo é um trabalho em equipe. Então se o aluno não quer aprender, o professor não consegue ensinar. É simples. Então, assim, tudo vai ser um trabalho em equipe. A diferença é que o conteúdo está na tela, né? E você precisa interagir com o conteúdo para ele poder surtir algum tipo de efeito, né? Se o curso tem um fórum ou grupo de alunos, participe, tira dúvida, discuta ideias, tente explicar para alguém o que aprendeu. Mas eu não sou muito comunicativo. Beleza, coloque em prática de outra forma. Faz um texto, se grava falando, canta uma música, no caso do inglês, né? Escreve algum poema, não sei, manda pro professor, tenta interagir, tenta compartilhar, assiste um podcast. Não interessa, interage de alguma forma, né? Coloca em prática de alguma forma. Depois, quando você se sentir um pouquinho mais confortável, compartilha com um grupo de amigos, né? Enfim, grupo de alunos que estão ali, né? Mas é importante também interagir, colocar em prática, ainda mais quando no aprendizado de línguas, né? Onde você está literalmente aprendendo para poder se comunicar. Então, é muito importante que isso exista. E sempre que possível, né? Colocando o conhecimento em prática. Então, não adianta também você falar só de assuntos aleatórios, né? Se você quer aprender um idioma, tente escrever e falar um pouco todos os dias, né? Nem que seja só o good morning, good afternoon, good evening, né? Quer aprender marketing digital? Cria um projeto real. O aprendizado ele acontece na prática. E aí, se você começa a brincar também de quebra-cabeça, cara, a minha área é marketing digital, mas eu quero aprender, eu quero utilizar o conteúdo que eu aprendi de inglês. Beleza, por que você não faz um projeto em inglês? Por que você não pega um projeto de marketing digital, que é uma coisa que você tem conhecimento, e pega o inglês, que é uma coisa que você está aprendendo, junta os dois e tenta fazer um projeto? Você tem uma vantagem de um lado e você tem uma coisa que você está aprendendo do outro. Então, você está colocando tudo que você precisa num ambiente só e você está conseguindo fazer em prática. A prática ela não precisa ser só o exercício, não precisa ser só a conversa, ela pode ser muito bem uma coisa que você gosta, né, já sabe fazer e que você só está acrescentando uma dificuldade, que no caso é o inglês, né? Porque dificuldade que eu digo é um passo novo, né? Não necessariamente uma dificuldade. Agora, vamos lá. Quem pode estudar à distância, né? Agora a grande pergunta, será que o ensino à distância, ele é para todo mundo? A resposta é obviamente que sim, né? Qualquer pessoa ela pode estudar online, desde que esteja disposta a se adaptar,
né, e a se comprometer. Eu sempre acreditei desde muito pequena que todo mundo consegue fazer tudo. Se uma pessoa consegue, a outra também consegue. Claro que existem adaptações. Então, assim, talvez eu consiga indo por um caminho específico que outra pessoa não consiga ir exatamente pelo caminho. Talvez ela tenha que entrar em outras ruas até chegar ao ponto final. Mas ela vai conseguir chegar lá. Ela vai adaptar aquela realidade para ela e vai conseguir chegar lá. Então, a resposta, quem pode fazer alguma coisa, é sempre sim, todo mundo pode. É só a gente encontrar qual é o melhor caminho e como é que a gente chega lá. Como se fosse um labirinto, né? Então, assim, tem um detalhe importante também. Estudar online exige mais autogerenciamento, autoconhecimento, né? E autogerenciamento. Então, se você se conhece e sabe que tem dificuldade em manter a disciplina sozinho, né? Escolhe um curso que ofereça um certo suporte, ou seja, tem um grupo de notificações, como a gente tem, né? Se a gente tenha prazos, se coloque prazos definidos, né? Não, olha só, até o final dessa semana eu quero ter feito 2 aulas, eu quero ter feito 3 aulas. Ah, não, olha, eu quero começar pouquinho, então até o final dessa semana eu quero ter visto pelo menos uma aula. Então, a semana que vem, eu me dei bem vendo uma aula só, então agora eu vou acrescentar e tentar ver 2. Então, você vai sempre quebrando barreiras, né? E vai sempre criando esse autogerenciamento e esse autocontrole aí de como vai ser o seu estudo à distância. Você precisa fazer isso sozinho? Não, você pode muito bem entrar no grupo de amigos ali e conversar, cara, como é que vocês estão se gerenciando? Ou perguntar ao próprio professor, né, a instrutora, como é que você acha que eu devo fazer assim? Isso aqui, você acha que vai dar certo? Não vai dar certo? Né? É muito importante você ficar ligado nas notificações, quando as lições são disponibilizadas e tudo mais, né? Então, sim, se você acha que não consegue aprender sem o professor presencial, né, tenta, né? Porque é muito engraçado, às vezes a gente se trava simplesmente porque a gente acha que não consegue alguma coisa. Então, por que você não tenta, né? Tenta aprender, tenta entrar naquele universo, tenta ser... Porque isso, quando a gente para fazer um curso online, a gente não percebe, mas na vida a gente tem que aprender as coisas sozinho às vezes, né? Às vezes a vida ensina, às vezes a gente tem o pai e a mãe para ensinar, mas às vezes a vida ensina também, e você tem que aprender sozinho, tirar suas próprias conclusões. Então, assim, você já faz isso na sua vida, né? Você já toma decisões na sua vida, você já entende coisas que você precisa entender sozinho. Por que uma matéria não pode ser a mesma coisa, né? Qual que é a diferença? Né? Existe muitas vezes que a vida vai ser seu professor, existe muitas vezes que você vai ter que ser seu próprio professor e seu próprio aluno. Então, assim, é só transpor uma coisa para outra, uma realidade para outra, né? Mas aí você pode também, poxa, mas eu queria uma coisa que tenha mais contato. Tem grupo, tem podcast, tem você pedir feedback do individual do professor, que tem essa possibilidade, né? Então, assim, existem opções para todos os estilos de aprendizado. Você também tem que saber pedir e exigir alguma coisa, né? Olha, eu gostaria que você desse uma olhada nisso aqui. Pô, fiz um texto, não é nem da lição, mas eu estava aqui em casa, eu fiz um poema e eu queria ver o que você acha, se tem alguma coisa que pode melhorar, se tem alguma coisa que eu queria... Não, eu escrevi um texto, eu queria saber... A mentoria era muito boa por causa disso, né? Olha, eu estava fazendo curso, estava fazendo tudo, mas eu preciso preparar esse projeto aqui, não tem muito a ver com a lição, mas eu preciso preparar esse projeto, então eu queria uma mentoria, né? Do Talk It Up, para poder te mostrar, para poder me mostrar se eu estou indo pelo caminho certo, se está uma linguagem muito coloquial, muito formal, né? Então é importante entender o que você precisa para construir esse caminho, né? E pedir ajuda quando é necessária ajuda, mas não necessariamente que você vai ser extremamente dependente daquilo. Você precisa aprender a andar um pouquinho com as próprias pernas, assim como você aprende na sua vida pessoal, né? Agora, a minha experiência com o ensino à distância seria muita hipocrisia eu estar criando um curso online à distância e estar simplesmente dizendo que ele funciona porque eu sou professora e eu nunca fiz isso, mas agora eu estou ensinando. Não, eu já fiz, né? E já fiz por bastante tempo. Já tive aula presencial, já tive aula como aluna à distância. Então, assim, eu sou a prova de que o ensino à distância funciona. Minha formação acadêmica e grande parte da minha experiência profissional, ela vem do ensino online, né? Eu estudei, aprendi e consegui aplicar tudo na prática. E o melhor, isso me deu liberdade de aprender no meu ritmo, né?
de onde eu estivesse, sem depender de um horário fixo ou de deslocamento. Eu fiz, por exemplo, eu fiz letras presencial, depois eu fiz uma parte de letras online, fiz sistemas de informação online, ciências da computação online, fiz pós-graduação em Java, OP online, fiz pós-graduação em Data Science, né, Cybersecurity e Arquiteture online, num estado que não é nem meu, de uma faculdade de um estado que não era nem meu, né? E teve uma época da minha vida também que juntou isso tudo, né? Foi na época que eu estava fazendo letras ainda online, eu tinha me mudado de cidade e fui fazer letras online, né? Porque eu já não estava mais na faculdade lá, mas eu já estava fazendo assim, sistemas de informação. Então eu estava fazendo sistemas de informação online, fui fazer letras online, terminar letras online, né? Tava fazendo os cursos de extensão, que foi na época do curso de extensão de Harvard, de gratuito da EDX, tava trabalhando como professora presencial. Então, assim, são 4 coisas extremamente pesadas: trabalhar, curso de extensão à distância de Harvard, gratuito, beleza, era gratuito, mas continua sendo pesado do mesmo jeito, né? Sistemas de informação e letras, tudo ao mesmo tempo. Se eu estivesse fazendo tudo presencial, eu não ia conseguir. Então, era presencial e o resto eu organizava todo o meu tempo para conseguir fazer o que eu queria e ainda ter um momento de lazer e ainda ter um momento com a minha família. Então, assim, as coisas às vezes elas ficam muito difíceis, mas quando a gente realmente quer ou quando a gente realmente acredita que a gente vai vencer um propósito, a gente vai chegar no nosso propósito, a gente dá um jeitinho. Nem que a gente estuda só 5 minutos, estuda só 10 minutos, de alguma forma a gente chega lá. Então, assim, toda a minha vida profissional, da parte de codificação, né, da parte de ciências da computação, né, da parte de TI, ela foi online, né? Eu trabalhei online, eu fiz estágio online, eu trabalhei lidando com cliente e tudo mais online, eu trabalhei nas empresas que eu trabalhei tudo online, e assim, todas elas eram online, e eu falava com gente lá de fora, e eu falava com gente daqui, às vezes eu era conhecida muito mais de um estado que não era nem meu, né, do que no estado que eu tinha, porque no Rio, normalmente as empresas não tinham no Rio, era mais em São Paulo, então eu era muito mais conhecida, né, no Rio Grande do Sul ou em São Paulo do que no próprio Rio, e eu trabalhava à distância e consegui fazer minha carreira à distância e consegui ser conhecida dentro de uma empresa multinacional à distância. Então, assim, o ensino e o trabalho à distância, eles existem e eles são possíveis, né? Você precisa organizar. E essa coisa de estudar à distância, ela parece ser um pouquinho difícil, mas ela é como qualquer coisa que você inicia, né? Na primeira faculdade que eu fiz à distância, que foi o Sistema de Informação, eu tive que aprender. Meus 2 primeiros semestres, eu tive que aprender bastante, né? Porque ainda era mais rígido, porque você tinha data de prova, você tinha data de trabalho, né? Você tinha tempo para assistir as aulas, porque você ia ter que fazer a prova. Então era um ensino à distância até um pouquinho mais rígido. E assim, eu tive que aprender o que funcionava para mim. E eu já tinha sido professora, né? Você pensa, não, porque você já era professora, mas foi difícil do mesmo jeito, eu tive que aprender o que funcionava, então minha atenção, quanto tempo ficava, eu tive que aprender, cara, se eu anotar, funciona para mim anotando, não funciona para essa matéria aqui específica, não vai funcionar para mim anotando, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Assim como de semestre em semestre eu fui evoluindo e fui adaptando como estudar e fui mudando meus estilos também. Chegou uma hora que eu nem precisava mais anotar, né? Faculdade de Letras, então chegou uma hora que eu só vi o nome da matéria. A matéria é essa, beleza, já sei como é que vai ser, já sei como é que vai ser a prova, eu já sei como é que vai ser o assunto. Então, assim, depende muito do que você está estudando, como você está estudando, como você funciona, quantidade de conhecimento, confiança você tem naquela matéria. A maioria das coisas funciona por meio de mindset, né? Então, é por meio de você botar sua cabeça lá e qual é a prioridade, né? O que eu quero fazer. E ter a consistência de você ir até lá. E eu posso te dizer da minha experiência isso. Eu trabalhei na parte de codificação inteira à distância e nunca tive problema com isso por causa disso. Sempre entreguei as coisas na data. Sempre o que também ajudou bastante no lado profissional, por eu ter que estudar
à distância e eu ter essa fome de conhecimento, às vezes eu estudava algumas coisas que, cara, esse professor aqui não tá me ajudando a entender essa matéria aqui, tá, eu vou pesquisar por fora. E aí eu pesquisava alguma coisa por fora. E aí isso criou uma certa rotina para mim, que no trabalho ajudou bastante. Porque eu chegava no trabalho, pô, cara, tô precisando resolver esse problema aqui, não sei como resolver. Eu pesquisava muito mais rápido do que uma pessoa normal pesquisaria. Por quê? Porque eu já estava preparada. Eu já estava preparada pelo ensino à distância enquanto eu era aluna, né? Então eu conseguia colocar isso em prática no trabalho. Então uma coisa ela sempre vai servir para outra. Você aprender a estudar à distância vai te dar organização, vai te dar autoconhecimento, né? Vai criar essa fome de pesquisa, de eu não entendi, eu não vou esperar alguém me explicar, eu vou lá e vou buscar esse conhecimento em algum lugar, porque eu preciso dele agora, né? Muitas vezes no trabalho à distância você não tem aquela coisa de escritório, né? Vou chegar aqui pro meu amigo do lado e vou perguntar alguma coisa. Você não tem isso, né? Mas você tem normalmente um chat, você tem normalmente um Microsoft Teams ali para poder perguntar. Então, mas você também não pode ficar esperando a pessoa ver o Teams para poder te responder, porque às vezes a pessoa está presencial, né? Então você aprende, tá bom, vou perguntar aqui, ter mais de uma opção, vou perguntar o que eu preciso perguntar aqui, mas aí eu vou sair pesquisando, porque se essa pessoa não me responder, eu já não perdi tempo e já estou pesquisando. E aí, se ela me responder, eu consigo bater o que ela me respondeu com o que eu pesquisei e ver qual é a melhor solução. Então você começa a ficar mais ágil e mais independente em várias áreas da sua vida, sabe? O ensino à distância, seja ele por línguas, né, língua estrangeira, ou seja ele o que for, ele te dá uma autoconfiança e um autocontrole sobre o que você quer de conhecimento, sobre o seu aprendizado das coisas em geral, muito grande, né? Então é muito importante ter essa visão também que nada do que você aprende vai ser só para aquela experiência, né? A minha experiência do ensino à distância hoje, eu posso te dizer que tudo que eu vivi, eu não gostaria de ter vivido de outra forma, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de aprender muito mais e a melhorar minha qualidade como aluna e como professora, né? Quando eu encontrei o estudo à distância, né? Porque eu fiquei muito mais atenta, dei muito mais valor àquilo que estava sendo escrito, àquilo que estava sendo ensinado, aprendi a me adaptar, né? Tipo, isso aqui esse tipo de explicação não funcionou para mim. Significa que o curso todo não funciona? Não. Significa que aquela explicação específica não funcionou. Então, cabe a mim a pesquisar alguma coisa, ou pelo menos chegar pro professor, olha só, isso aqui não funcionou para mim, não. Você pode me dar outra dica? Você pode me explicar de novo? Você pode, né? Então, te dá uma autonomia e uma busca pelo conhecimento maior. Por exemplo, quando eu estava dentro de sala de aula, especialmente presencial agora, né? Especialmente ensinando crianças, né? Eu ensinei todas as idades, mas quando você ensina criança, é muito delicado, porque quando você tem 8 crianças de 5 anos dentro de uma sala de aula e você tem que lidar com todas elas, é muito um espelho. Então, tudo que você faz, né, a outra vai copiar. Então, se você tem, por exemplo, uma assistente dentro de sala que senta, todas as crianças vão querer sentar, elas não vão querer participar da atividade. Então, é muito um espelho e é muito um cuidado que nas outras idades talvez você não tenha. Não tenha que ter tanto, né? E aí, eu tinha muito cuidado com essa questão, porque às vezes a gente tem, por serem crianças, né, 5 aninhos, a gente fica com aquela coisa de, que fofinho, eu vou sempre a criança para responder uma resposta, para responder uma pergunta. Então, se a criança está com uma dúvida, a professora já corre lá, já chega lá e fala assim, não, deixa eu te ajudar, que não sei o quê. Não, cara, teacher, tô com uma dúvida, legal, vem aqui. Ale, mas você vai fazer a criança levantar até você para te perguntar? Sim, porque ela precisa entender que não é sempre que o conhecimento personificado pelo professor naquele momento vai até ela. Às vezes o conhecimento vai até aquela criança para poder ajudar, mas às vezes a criança precisa buscar o conhecimento. Então, inconscientemente, ela precisa aprender que vai ter vezes que ela vai ter que levantar da cadeira dela, onde está extremamente confortável, para poder chegar aonde o conhecimento está. E não que o conhecimento vai sempre atrás dela. Então, assim, são coisas que você precisa ter um cuidado pra gente não ficar com aquela coisa de eu só funciono se a coisa vier até mim. E eu só funciono se tiver supervisão, né? É igual você falar com uma criança. Às vezes você tá falando com uma criança e fala assim, cara, eu queria inventar esses dias mesmo. Encontrei uma criança na rua, né? E eu queria inventar uma van que tivesse igual um trilho de trem.
E aí a primeira coisa que as pessoas falam é falar assim, não, nossa, deixa de ser boba. Vai inventar uma van que tem um trilho, já tem roda, para que você vai precisar de trilho? Não precisa. Gente, peraí, é uma criança, né? Ela tá no momento de criação dela. Então, poxa, dá um espaço, vai mesmo. Será que você vai ser a primeira pessoa a inventar isso? Como é que isso vai funcionar? Você começa a questionar a criança, você começa a criar essa necessidade de, cara, é mesmo, como é que eu vou fazer isso? Será que é possível? Será que não é? Então, a gente às vezes tem que voltar um pouquinho à nossa infância, voltar um pouquinho essa área de se questionar como as coisas vão ser feitas e se questionar, né, como as coisas podem acontecer, o que realmente aonde a gente consegue chegar para poder ter esse autogerenciamento e essa autoconfiança e esse toda essa ganhar novamente essa confiança de que a gente pode fazer as coisas sem que a gente precise 100% de outra pessoa, sem que a gente precise 100% de conhecimento chegue até a gente ou que alguém traga o conhecimento para a gente. A gente tem um pouquinho mais de autonomia para poder ir buscar o conhecimento também, né? Mas assim, né? Hoje eu ensino outras pessoas a aprenderem dessa forma, né? E eu posso te garantir, não importa se você está começando agora, se você já tentou estudar online antes e não deu certo, né? Acho que na vida está muito claro que se a gente não tentou, ou não tentou já significa que a gente precisa tentar, mas assim, que a gente tentou uma vez e não deu certo, não significa que a gente não vai tentar de novo, né? O que realmente faz a diferença é a forma como você encara o processo e a sua disposição para se adaptar. Né, o ser humano já por naturalidade ele é adaptável. A gente não estava com calor e criou um ar-condicionado, criou um ventilador, então a gente se adapta pelo que é desconfortável. Enquanto a gente está na zona de conforto, a gente não muda. Então tudo que é desconfortável, ele é de uma certa forma, tem muito ganho para o nosso aprendizado. Então é muito importante a gente saber que ter um propósito, acreditar no processo, ter a disposição para isso, né? E se adaptar, encontrar a disposição, porque a disposição a gente já tem, a gente precisa encontrar, né? E se adaptar a esse processo. Mas agora, para encerrar, né, eu queria que você, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, que tenham entendido a gente desmistificar um pouquinho essa coisa do estudo à distância, porque existe aquela rixa de, mas vai ser à distância, mas não vai ser, mas assim e tal, né, e que qualquer pessoa pode aprender online, né, que tal você dar o primeiro passo, né? Então me conta aí nos comentários se você já tentou estudar online antes, se você gostou, se você não gostou, se você acha que... pensa um pouquinho de forma crítica, pensamento crítico, vamos lá. O que você acha que não deu certo? O que você acha que se você fizesse diferente poderia melhorar no seu estudo online? Poderia ter você talvez num momento da sua vida não tenha sido legal, mas depois se você estivesse num momento diferente, funcionaria, né? Como é que foi a experiência? Né? Eu quero saber. Então, se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir e compartilhar para mais pessoas descobrirem como o ensino à distância pode ser uma ótima opção. E eu espero que tenha ajudado a desmistificar um pouquinho. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.